Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, o som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada. Você é a resposta do seu coração, não é massa cristã. A obra de Jesus, mas a tarefa nossa. Bom dia. Chegados tempos de paixão. Vamos ao divino conselho, fazendo a vontade do Pai. Coração sabe pelo de Deus. Não há quem não possa, todo sonho de Deus, toda ausência de amor. A redenção do mundo está batendo a porta. Coração sabe pelo de Deus. Tantos sinais, você é a resposta para o seu coração, numa raça cristã. Jesus faz a tarefa nossa, Deus de Deus, não há quem não possa, por sonho de Deus, toda ausência de amor. A redenção do mundo está batendo a porta. Bom dia, amigos queridos. Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, mais um domingo. Vamos nos preparar para fazer a nossa oração, para a gente começar a nossa conversa. Quem se sentir confortável, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade maior. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, a todos os trabalhadores da casa de Maria Frank, ao nosso anjo guardião, nossos espíritos amigos. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em busca de conhecimento, em busca de aprimoramento,
em busca de reflexão, Senhor, e de compreensão sobre a vida maior. Rogamos a vós que fique conosco, que proteja todos, Senhor, em especial aqueles que estão em sofrimento neste momento. Que o Senhor possa levar um refrigério às dores, resignação, força e coragem para o enfrentamento das dificuldades, na certeza que estais sempre junto conosco. Seguimos firmes e acreditando que tudo vai passar e que dias melhores virão. Fique conosco, nos ampare e nos proteja, não só hoje, mas por todo sempre. E que assim possa ser. Mais uma vez, bom dia a quem está chegando. Hoje nós vamos conversar sobre mais uma parábola. E hoje a parábola que nós vamos conversar é sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Ela está no capítulo 20 de Mateus e no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, como nós sabemos, Jesus se utilizava de parábolas porque era de costume do povo hebreu utilizar dessas ferramentas pedagógicas para levar o ensinamento, né? Para que melhor fosse compreendido os ensinamentos trazidos, porque era uma forma de utilizar do cotidiano das pessoas, exemplificando, né? Comparando com a realidade cotidiana, uma mensagem, né, de cunho que sabemos que era a mensagem de Jesus, de cunho moral, né, de cunho espiritual, e que as pessoas precisavam ter, né, uma referência, porque elas ainda não eram capazes de compreender a profundidade, né, dos ensinamentos. Então era trazido dessa forma, né, para adequar a compreensão não total, né, mas que pudesse ficar guardado no imaginário e nos corações os ensinamentos, e para que eles pudessem, né, passar os séculos, os milênios, de forma preservada, sem que fosse deturpada a sua real essência, e que em um momento oportuno ela viria a ser compreendida de melhor forma à medida que as pessoas adquirissem mais conhecimento, à medida que as pessoas fossem evoluindo, né? Então, os discípulos questionam Cristo perguntando por que ele falava por parábolas, lá em Mateus 13. E Jesus responde: falo por parábolas porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem, porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os curem. Então, o que Jesus quer dizer aqui para a gente? Ele nos diz que os corações ainda não estavam preparados para receber a mensagem que ele trazia, dadas as circunstâncias, né, de condições daquele povo, da realidade histórica daquele povo, né, um povo que até então, até pouco tempo ainda era escravo, né, sob as condições ainda rudes, sob as condições ainda endurecidas pelas condições com quais eles viveram até então. Então, Jesus vinha trazendo a luz para o mundo, ele vinha trazendo informações, né, que libertariam ainda mais aquele povo. E essa luz, quando pretende de fato iluminar, ela não pode ofuscar, ela não pode agredir, né, o campo visual
do outro. Então Jesus vinha trazendo essas informações de forma velada, de forma implícita, para não humilhar, não agredir aqueles que viviam na escuridão até então. Então seria muito mais fácil, né, se fosse objetivo, né, a informação A chegar ao ponto B, né, de forma linear. Mas dada a essa falta de condição das pessoas, de compreensão, Jesus era obrigado a fazer um caminho, né, diverso, né, utilizar-se de parábolas, né, que a gente estudando matemática lá no ensino médio, né, a gente aprende, né, que a parábola, né, é um caminho que não pode ser ligado ao B, então um caminho alternativo. Então o Jesus utilizava desse caminho alternativo, né, dessas parábolas, para conseguir transpor essa barreira intransponível até então, que era a falta de conhecimento, falta de sensibilidade nos corações, para que alcançasse, né, o objetivo, né, dada a falta de condição cognitiva das pessoas até então. E ele prometeu um consolador, né, que viria com o objetivo de fazer com que fosse recordado tudo aquilo que ele ensinou, né, e ensinado aquilo que ainda não que ficou implícito, aquilo que ainda não, as pessoas ainda não tiveram poder de compreensão, quando a humanidade estivesse mais preparada cognitivamente e moralmente para alcançar a magnitude, né, dos ensinamentos do Cristo. E nós sabemos que o Consolador, né, é o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, que vem trazer, né, a mensagem do Cristo de forma mais compreensível, né, mais clara e ampliada, né, para que a gente possa fazer um melhor aproveitamento. No livro O Consolador, Emmanuel nos diz que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em árvore de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então as parábolas são as sementes de amor, de sabedoria, de justiça, deixada pelo Cristo, né, para nós. E que no momento oportuno elas desabrochariam, né, quando nós tivéssemos condições, né, de aprofundar, de nos apropriar, né, da mensagem trazida pelo Cristo. E quando os nossos corações também tivessem remexidos, mais sensíveis, né, com um solo mais bem preparado, arado, remexido, né, para que essa semente pudesse de fato ser acolhida, para que essa semente pudesse germinar e para que essa semente pudesse se tornar uma árvore de amor, né, uma árvore de luz, né, de justiça e de compaixão. Mas antes de nós adentrarmos a parábola propriamente dita, nós temos 3 curiosidades que a gente vem trazendo para que a gente possa melhor compreendê-la. A primeira curiosidade: os judeus, na época do Cristo, eles separavam o dia em 2 partes, em 2 períodos de 12 horas, sendo uma parte clara, né, uma parte de luz, uma parte de dia, 12 horas, e uma outra parte escura, né, uma parte de noite. Então, o novo dia começava a conhecida por nós 18 horas. Era quando começava o novo dia. E iria até as 6 horas da manhã. Quando o dia clareava, então começaria a parte clara do dia, que durava mais 12 horas, né? Que iria então até de 6 até as 18 horas. Então, a primeira hora do dia era a hora compreendida entre 6 e 7 da manhã. A segunda hora de 7 às 8, a terceira hora de 8 às 9, a quarta hora de 9 às 10, a quinta hora do dia de 10 às 11, a sexta hora de 11 às 12, a sétima hora de 12 às 13, a oitava hora de 13 às 14, a nona de 14 às 15 e a décima de 15 às 16, a 11ª
de 16 a 17 e a 12ª de 17 a 18. Então, a contagem das horas eram diferentes da nossa. A gente está trazendo isso para poder a gente compreender o que fala na parábola. E o período de noite, né, a parte escura do dia, ela não era contada por hora. Ela era contada por vigília da noite. Então, as vigílias eram 4, divididas em 3 horas. A primeira de 18 às 21, a segunda de 22 horas às 24, a terceira de 1 da manhã até as 3 e a quarta vigília da noite de 4 até as 6 da manhã. Então, a gente já sabe que a contagem do tempo era diferente, né, que as horas eram contadas de forma diferente. E no tempo de Jesus também, as pessoas que desejavam trabalhar, elas iam para a praça e ficavam de pé lá aguardando aqueles que precisassem de mão de obra, né? E naquela época era comum que fosse contratado, né? A remuneração dos contratados era por hora, era comum que isso acontecesse, né? Por dia e por hora. A terceira informação: a lei judaica determinava que o trabalhador devesse ser pago no dia, ao final do dia. Concluiu o dia de trabalho, ele deveria receber, né, a remuneração pelo aquele dia, para que ninguém saísse do campo de trabalho sem ter como se alimentar, sem ter como prover o seu sustento naquele dia. Então essas são as 3 informações, né, que nós tínhamos para trazer antes de iniciarmos a parábola: a contagem das horas, né, a disponibilidade das pessoas nas praças para que fossem contratadas ao trabalho, né, e que a lei determinava que o pagamento fosse ao término do dia de trabalho. Vamos seguir então. A parábola, como a maioria delas, né, elas têm a função de explicar alguma coisa, né, ou dar resposta a alguma coisa, né, ilustrar determinada informação. Então, como não poderia ser diferente, nesse caso, essa parábola, ela veio logo após o diálogo de Jesus com o jovem rico. Que esse jovem rico, né, perguntou ao Cristo o que ele precisaria fazer para ele alcançar a vida eterna. Aí o Cristo falou: se você quer entrar na vida, ele perguntou sobre a vida eterna. Se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem então pergunta: quais mandamentos? Aí Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem, muito intrigado, disse assim: mas esse eu guardo desde a minha infância. O que mais falta? O que falta ainda para eu alcançar a vida eterna? Aí Jesus pergunta, aí Jesus, né, comenta: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dai aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Uma coisa muito interessante nesse trecho do diálogo de Jesus com o jovem, que nos chama bastante atenção, é que Jesus primeiro pergunta a ele: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele diz: mas eu já guardo os mandamentos, né? Os mandamentos, esses mandamentos, né, que foram ditados a Moisés, ele tinha por objetivo fazer a organização da vida das pessoas, né, das relações na sociedade, organizar aquelas pessoas até então indisciplinadas, saídas, né, da escravidão, da vida cativa que tinham. Então elas precisavam se organizar, elas precisavam ter um parâmetro. Então, para a vida social, necessitava seguir esses comportamentos. Aí o jovem falou: mas esse eu já sigo. Aí então Jesus fala assim: beleza, se você já está na vida social
tendo como se relacionar, então me parece que você quer dar um passo adiante, né? Você quer ser perfeito. Então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo, dá tudo aos pobres e terá o tesouro no céu, e vem e siga-me. Como nós temos, né, o Consolador para nos ampliar a compreensão, quando Cristo fala para ele que se quer ser perfeito, a gente vai lá no livro dos Espíritos, das leis morais, né? Na questão 893, que fala da perfeição, e a gente vai buscar informações. O que o Cristo quis dizer se quer ser perfeito? E o Cristo, os Espíritos nos deixam como informação que essa busca pela perfeição, ela é o desenvolvimento de virtudes. E as virtudes, né, a maior das virtudes, né, é aquela que nos proporciona o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem nenhum pensamento oculto, né? É aquela virtude que nos permite fazer de forma desinteressada, né? E o livro dos Espíritos nos diz mais: a virtude mais meritória, a que se assenta na mais desinteressada caridade. Eu fazer o bem pelo bem, sem ver a quem, sem propagação, né? sem exposição. É aquela prática de abnegação. Por isso que o Cristo vai falar: se queres ser perfeito, dá tudo aos pobres, né? E terá o tesouro no céu. Aí ele segue e diz, não, foi aqui já, vende tudo, né? E segue. Mas no sentido de abnegação, de não pensar, né, em interesses próprios, em benefícios próprios, mas de se encontrar disposto, né, disponível ao trabalho, né? Não está fazendo nenhuma apologia à pobreza em si, né? Mas no objetivo de querer servir, né? De trabalhar servindo ao outro, né? De estar aberto ao auxílio dos mais necessitados. Então, o jovem, ouvindo aquilo, ele retirou-se triste, porque ele era possuidor de muitas propriedades, e disse então Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E todos aqueles que tiver debaixo, deixado a casa dos pais, deixado os irmãos, as irmãs, a mulher, a mãe, ou os filhos, ou a terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, o Cristo estava dizendo aqui, mais uma vez, né? Quando diz, deixai a casa, deixai os pais, deixai as irmãs, não na literalidade da informação, mas no sentido de abnegação, de estar disposto a servir, independente de vínculos consanguíneos, né? Mas que todos são uma família só, né? A família universal, nesse sentido de abnegação. E quando ele diz, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque naquele momento, aquele jovem ainda não estava preparado para entrar, né, na vida eterna. Ele ainda estava na vida material, né, e ele seguiu. E Jesus disse que muitos que serão os primeiros, que são os primeiros, de repente poderão ser os últimos dos últimos primeiros. No sentido dele, o rapaz não ter naquele momento aceitado, né, esse convite do Cristo, mas que em um momento ou outro ele poderia despertar de tal forma que, ao invés, né, de ser aqueles que já estavam seguindo realmente
adentrar a vida eterna, né? A vida, a verdadeira vida, a vida espiritual, quem poderia fazê-lo ainda mais depressa seria esse rapaz que ainda não está, né? Então, nem sempre aquele que está desde sempre pregando, falando determinadas coisas, né, se intitulando com rótulos, de fato estão dispostos, né, a entrar na vida espiritual. E de repente outros que se despertam depois, né, se abdicam de tal forma que têm condições de adentrar antes daquele que já estava, né? Então ele vem e nos conta a parábola para ilustrar esse diálogo com o jovem. E assim a parábola dos trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante ao homem senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a vinha. Então ele ajustou o pagamento, quanto seria? Você vai trabalhar para mim hoje, você vai ganhar, né, o valor de 1 dia de trabalho. Então pode ir trabalhar. Todos concordes, lá foram. Lá pela 3ª hora do dia, nós já sabemos que a 3ª hora, se a primeira é de 6 às 7, a 3ª hora é para o lado das 9 da manhã. Então lá para o lado das 9 da manhã, o homem, senhor da vinha, saiu novamente, encontrou outros desocupados na praça e disse-lhes: ide vós também para minha vinha, e o que for justo vos darei. Ele não disse que ia pagar 1 denário, ele não disse que ia pagar por hora, disse que o que for justo, de acordo com a produção de vocês, vocês receberão. Eles não questionaram, simplesmente foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, 6ª hora, meio-dia, e 9ª hora, às 15 horas, né? Procedeu da mesma forma. Foi à praça, encontrou pessoas e solicitou que fosse até a vinha. E disse que pagaria também o que fosse justo. Na 1ª hora, ou seja, às 17 horas, ele voltou à praça e encontrou lá outros de pé e perguntou: por que ficaste de pé aqui o dia inteiro desocupados? E eles disseram: porque ninguém nos assalariou. E ele lhes disse: ide vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo o da 1ª hora, ou seja, das 17 horas, o turno terminou às 18, receberam 1 denário cada um. Recebeu o pagamento pelo dia inteiro, né? Que tinha sido convencionado com os primeiros. Vindo os primeiros, eles pensaram que receberia mais. Todavia, também receberam 1 denário cada um. E ao receberem, murmuraram contra o senhor da casa, dizendo: esses últimos fizeram só 1 hora, e tu fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente? Em resposta, disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? E assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, a gente vê aqui, quando houve o murmúrio, né, dos primeiros, e disse: tu o fizestes iguais a nós,
a gente pode ver aqui uma demonstração de descontentamento, né? Eles não ficaram satisfeitos com isso. E aquele que se coloca numa posição superior, achando que ninguém pode se igualar a eles, né? Não pode estar na mesma condição, a gente vê aí traço de quê? De orgulho, né? E a questão 785 do Livro dos Espíritos, ela nos diz que o orgulho é um obstáculo muito grande que nós temos que impede o nosso progresso moral, né? Então, quando esse questionamento aconteceu, qual foi a postura do Senhor da vinha? Vai-te. Ou seja, ele quis dizer, as suas paixões, os seus vícios não são compatíveis com a tarefa aqui desempenhada, apesar de você ter vindo desde a primeira hora. Então, apesar de estar ali desde o princípio, né, ele não correspondeu a contento aos objetivos do dono da vinha. E o dono da vinha, né, o dispensou, vamos falar assim, né? E os demais, né, de acordo com a produtividade, foram contemplados, né, com o salário que tinha sido ajustado anteriormente para os da primeira hora. Então, se nós formos fazer uma interpretação literal, numa primeira lida, né, sem essa compreensão ampliada que nós temos, graças ao Consolador prometido, a gente pode até, de repente, dar, né, razão aos trabalhadores que trabalharam o dia inteiro, né, e aqueles que chegaram já no último momento, né, receber a mesma quantidade, assim, até que a gente utiliza, né, no vocabulário popular, chegou agora e quer sentar na janela, né? Chegou agora e quer receber a mesma quantidade que nós recebemos, que nós que demos um duro danado durante o dia inteiro. Então, a gente fica assim, em uma leitura, né? Vamos dizer assim, seca do texto, a gente, de repente, a princípio, pode até dar vazão e concordar com os trabalhadores da primeira hora. Mas qual será a mensagem que o Cristo quis nos trazer com essa parábola, né? Porque ele poderia ter usado aqui o senhor de um pomar de figos, ele poderia ter usado aqui um senhor de um pomar de tâmaras, de oliveiras, de qualquer coisa. Mas ele nos trouxe a parábola, né, dos trabalhadores da vinha, o senhor da vinha. E por que ele nos traz, né, a vinha como o local onde se passa essa parábola, onde se dá essa história, né? Aí a gente vai buscar o que é vinha. A vinha é um terreno plantado de videiras. E o que são videiras? São arbustos que produzem uvas. Mas qual é o fim que se destina, né, uma vinha? Qual o objetivo de se ter uma vinha, né? O objetivo de se ter uma vinha é o plantio, é o cultivo, a colheita das uvas e a produção de vinho. Então, quando nós falamos sobre videira, sobre plantação, né, de vinho, de uvas, a gente lembra de uma imagem bem significativa para nós. Opa, não vê, né? A imagem que vem no prefácio do Livro dos Espíritos, com uma recomendação, né? Uma explicação, uma recomendação para todos nós a respeito do significado dessa imagem. Então, os Espíritos nos diz sobre essa imagem, né? Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador.
aí está reunido todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Então, essa imagem é o trabalho do Cristo representando o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou o espírito, quando ligado à matéria, é o bago, ou seja, é o fruto, é a uva. O homem, quintessência, ou seja, o homem eleva o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire o conhecimento. Então, o corpo é a cepa, né? Os lastros, né? da videira, do pé de uva, né? É o corpo. E o espírito é o licor, é aquilo que se extrai, né? Que se extrai da uva. E a uva é quando o corpo e o espírito estão juntos, né? Num processo de encarnação. Então, o homem eleva o espírito à medida em que ele trabalha. Tudo isso está aqui explicando o motivo dessa imagem, né? Então, o ser humano, mediante o trabalho, a vontade, a disposição pelo trabalho, né, ele transformará a uva, ou seja, ele mesmo, no processo de encarnação, em licor. Ele fará extrair dele, né, o que há de melhor. E essa qualidade ou não qualidade do vinho, desse licor, ela vai ser de acordo com a nossa vontade, ela vai ser de acordo com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com as nossas renúncias, com as nossas escolhas. Então, quando o rapaz perguntou ao Cristo o que ele precisava para fazer para entrar na vida eterna, né? O Cristo já começa, só em falar da uva, ele já começa a explicar. Precisamos trabalhar, nos esforçar, né? Nos abnegar, nos entregar ao trabalho, porque o trabalho vai fazendo com que nós nos transformemos, né? E a responsabilidade é toda nossa. Então, ele usou o exemplo da vinha, né? Querendo nos trazer a informação, né, desse processo de transformação de uva em vinho, do indivíduo encarnado, né, o corpo como objeto para o trabalho, em que o espírito está junto, né, para que se transforma em algo mais fluídico, né, o vinho em uma coisa mais depurada, né, de melhor qualidade ou não, que vai correr por nossa conta. Então, ele vem falar para a gente a respeito de aquisição de virtudes, né, mediante o trabalho. E quando ele fala com os trabalhadores que chegaram na primeira hora, vai-te, porque eles mostraram, né, os vícios, as paixões, o orgulho, é porque eles não tinham virtudes, né? Então, eles não estavam aptos a continuar trabalhando. Eles teriam que voltar em uma outra oportunidade para estar desenvolvendo essas virtudes. Olha como o Consolador já vai nos ampliando, né, mais informações mais a respeito do que o Cristo quis nos dizer. Essa é uma das possíveis interpretações, né? Existem outras tantas. Então agora vamos começar a pensar os símbolos. Nossa Senhora, olha a hora. Os símbolos, né? Ele vem falar que o reino de Deus, ele vem comparar o reino de Deus a um homem, né, senhor de uma vinha. Então, esse reino de Deus é o estado, segundo a informação que nós temos no livro Espírito de Verdade, é um estado de sublimação da alma, é um estado de elevação da alma que se dá ao longo das múltiplas encarnações. E essa elevação da alma se dá através de quê? Do trabalho, né? E no livro Boa Nova, um diálogo de Jesus, né, com um sacerdote, o sacerdote questiona o Cristo, o que ele estava fazendo ali, né? E o Cristo diz que ele veio instalar, né, o reino de Deus. E ele é questionado, mas que reino de Deus é esse? Né? Em tom até de ironia, e Jesus diz, é a obra divina
no coração do homem. Então, esse trabalho é um trabalho de burilamento íntimo, né? É a construção, né, dos ensinamentos de Deus dentro de cada um de nós. Então, como nós podemos entender, né, o Senhor da vinha, o Senhor da casa, nós podemos compreendê-lo como Jesus. Os trabalhadores, nós podemos compreender como todos nós, nesse processo contínuo de ascensão espiritual, né, de trabalho em busca da ascensão espiritual, de nos transformarmos de uva em vinho, né? E a vinha é o nosso planeta, é o planeta Terra, né? Que é esse símbolo de campo de trabalho espiritual, né? É a oficina, né? É a escola, é a oficina, né? Que nós temos a oportunidade de estar, né? Para tentar nos melhorar, de tentar trabalhar as questões, as nossas virtudes e as questões que a gente precisa ainda trabalhar. Então, a natureza do trabalho na vinha é de transformar as criaturas, né? É de transformação, é sempre pensar a uva em vinho, é essa transformação, é fazer-nos progredir. E quem conceitua esses símbolos não sou eu, é Emmanuel no livro Pão Nosso, no capítulo 29. E ele nos traz um texto muito interessante que ele diz o seguinte: ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidão do universo. O planeta não é um barco desgovernado, né? Apesar das dificuldades, a gente tem que sempre ter isso em mente. Não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre, é o Senhor da casa aí, se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Então, Jesus, governador espiritual da terra, é o Senhor da casa, é o dono da vinha. E a vinha é a terra, é o planeta Terra, né? Esse mundo maravilhoso que nos abriga, né? E aí vemos trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas. Então, os trabalhadores somos nós, né? Que de experiência em experiência se lhes integram no divino amor. E os trabalhadores, Emmanuel também nos diz no livro Fonte de Paz, que os trabalhadores são chamados ao ministério do Cristo para levantamento do reino de Deus na terra. Entretanto, quase todos menoscabam o tempo, a excelsa concessão da bondade infinita. Muitos, ao invés do suor na tarefa que foram trazidos, gastam horas repetindo frases brilhantes e embriagados de verbo inútil, né? Aqueles discursos vazios, né? Sem ação concreta, sem obra. E integram-se outros desavisados ao indébito exame dos companheiros. Aquele companheiro lá que ficou vigiando o pagamento do outro, né? Ao invés de se preocupar com a sua produção, foi se preocupar com o outro que chegou depois, mas que recebeu a mesma coisa dele, né? Quais se fossem meros fiscais da obra que não lhe pertence, né? Somos nós, ainda dominados pelas nossas paixões, né? Necessitando domar essas nossas más inclinações e desenvolver em nós as virtudes, né? Que nós tanto precisamos. Então, quem tiver oportunidade, no livro Fonte de Paz também, leiam esse texto que também é muito interessante, cujo título é Trabalhadores, que não vai dar tempo de ler, porque agora eu vi que a hora avançou bastante. Então, o trabalho é esse aperfeiçoamento, né, que nós somos convidados no planeta Terra, né, a exercer, né, que é o trabalho de aquisição de virtudes, que tem por objetivo enobrecer a nossa alma, nos fazer crescer enquanto espíritos, numa jornada evolutiva, né, e que seremos dignos de salário, e que todos são dignos de salário. Porque se o trabalho é uma aquisição de virtudes, e eu, de repente, desenvolvo a virtude da paciência, por exemplo, né? E o outro desenvolve a virtude da compaixão, então como nós podemos mensurar
qual é a virtude que merece melhor remuneração, melhor consideração, melhor salário? Então todos, pela misericórdia de Deus, eles recebem a sua remuneração, né? Porque não tem como mensurar qual é o que merece mais e qual é o que merece menos. Aí a gente lembra, né, do livro Nosso Lar, quando se fala de bônus hora, né, em que é falado, né, Tobias fala para André, que o bônus hora é de competência a estipulação do valor exclusivamente de Deus. Não cabe mais a ninguém falar qual é a quantificação. Isso cabe a Deus e mais a ninguém, porque só Ele é capaz de fazer essa avaliação, né? Então, esse trabalho, um outro livro também muito interessante, um texto, né, sobre o trabalho, no livro Pensamento e Vida. Depois, Adaís, eu posso colocar nos comentários, depois que terminar a palestra, todas as fontes e as páginas, tá? Então, no livro também Pensamento e Vida, no capítulo 7, O Trabalho, né, ele nos traz um texto muito interessante também, que o trabalho, ele nos proporciona a emancipação, né? Porque sem ele, o nosso mundo mental, ele fica estagnado, né? Então, o que acontece? Mas o trabalho não é um trabalho qualquer, não é um trabalhar por trabalhar, agir por agir. E Emmanuel nos traz que as regiões infernais vibram repletas de movimento, né? O trabalho tem que ser um trabalho de qualidade, né? Aí ele continua que o trabalho, a ação, ele transforma o ambiente, mas o trabalho, serviço, ele transforma o homem, né? Então é trabalharmos em busca, né, de servir. É aquele trabalho desinteressado que ninguém precisa saber, né? Que você não tem que ficar contando para ninguém, que você esquece até que você fez aquilo, não é? Não é aquele trabalho em que você faz, que é o trabalho-ação, você faz, você propaga para Deus e para o mundo, todo mundo fica sabendo, e de brincadeira ainda você fala assim, ganhei uns bônus horas, né? Então é um trabalho que você fica com interesse da remuneração, daquilo que você vai obter, né, em contrapartida, né? É o chamado materialismo espiritual, né? Daquele que você espera uma recompensa. A gente utiliza os conceitos, né, da vida, né, no mundo capitalista e utiliza na vida espiritual como se isso fosse possível, né? A troca. Te dou isso e recebo aquilo, que Deus me dá aquilo em contrapartida, né? Então é um outro texto muito, muito interessante, né? De a gente ter compreensão de utilizar do trabalho sem essa base de recompensa. É o trabalho por amor, é o trabalho por servir. Esse é o trabalho que o Cristo veio nos ensinar, porque só esse é capaz de fazer com que desenvolvemos em nós, né, as virtudes que são tão necessárias, né? Então vamos lá. Um outro trecho também de Nosso Lar, né, muito interessante, quando André, né, no capítulo 37, né, tá ouvindo lá a preleção da ministra, que diz o seguinte: não era atribuição, né, do administrador espiritual humano a contagem do tempo. Aí Tobias fala, quanto ao valor, né, e o aproveitamento justo, só as forças divinas podem determinar a exatidão, foi o que eu acabei de falar, né? E há servidores que depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar a dedicação espiritual necessária, né? São assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. E cada filho acerta a conta com o pai conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. Então, nós não estamos falando aqui em tempo de trabalho, daquele que chegou desde 6 da manhã ou aquele que chegou às 17. Nós estamos falando aqui em emprego, né, de dedicação, né? É a qualidade, não é o tempo, né? Não é a quantidade, mas é a qualidade do serviço que se presta,
né, do serviço prestado. E Deus, como é bom, é justo, é misericordioso, ele vai dar a cada um conforme a sua obra. Se eu cheguei desde as 6 da manhã, como uma colega minha falava, né, que tem gente que morcega, fica morcegando o dia inteiro no trabalho, né, pra até dar o horário final. E eu morceguei o dia inteiro, não fiz nada de produtivo, não me dediquei o suficiente, mas de repente aquele outro chega, né, às 17 horas, se empenha de tal maneira, se dedica de tal maneira que consegue produzir muito mais do que aquele que está desde a primeira hora. Então não é questão de tempo, é questão de dedicação, de abnegação, de entrega ao trabalho. Isso que o Cristo, né, quis nos trazer, né, a respeito disso. Então, essa remuneração, esse pagamento, quando Cristo, né, nos fala, nos exemplifica, né, desses indivíduos que foram lá buscar, que ele foi buscar depois da hora, mas que recebeu o mesmo pagamento, no livro Mais Perto, Emmanuel, mais uma vez nos socorrendo, ele fala que saibamos abraçar a fé viva que o Cristo nos legou com a renúncia aos caprichos inferiores, ou seja, o desenvolvimento das virtudes, transformando-nos em sinceros trabalhadores no aperfeiçoamento de nós mesmos pelo trabalho infatigável no bem. Aniquilaremos as montanhas agressivas que nos separam do Mestre Divino e dele receberemos o salário da luz. Então não se trata de salário, né, de remuneração a título monetário, né, mas o salário é um salário de luz, com que assimilaremos os dons das mais altas revelações nos domínios da vida eterna. Então, esse salário de luz é um salário, né, uma remuneração de iluminação, de nos aproximarmos, né, do mais alto. É uma recompensa, né, entre aspas, espiritual pelo esforço alcançado por cada um de nós. É contemplar, chegar à conclusão, né, se despertar, né, para compreender a vida de uma outra maneira, com outro olhar, com outra concepção, né, avaliar, né, a gente poder avaliar coisas que até então a gente não conseguia, né, visualizar. É essa compreensão, essa luz, essa autoiluminação, né, que acontece através do trabalho. E isso ela não pode ser medida, né, por tempo de trabalho, mas pela transformação que esse trabalho ocasiona internamente, né, em cada um de nós. E, consequentemente, externamente também, porque a gente vai, né, deixando o rastro de luz por onde passa, à medida que a gente se apropria dessa luz, né, dada pelo Cristo em troca, entre aspas, muitas aspas, né, do nosso crescimento e da nossa iluminação, né? Então, essa iluminação é pelo resultado alcançado, não pelo tempo despendido nas tarefas, né? Então, todos devem receber a mesma recompensa, né? Só que com as suas gradações, né? Porque isso é a misericórdia divina, é o reconhecimento do esforço de cada um, né? É o respeito ao estágio evolutivo de cada um, é o reconhecimento da vontade de cada um, né? Então, como é prioritário, né, o progresso humano, né, a nossa vinda aqui na Terra tem como prioridade o progresso, né, de nós mesmos e da humanidade de modo geral, né? Deus tem enviado, né, ao planeta inúmeros missionários que têm como objetivo fazer com que a população avance, né, que a população do planeta possa crescer, evoluir, né? Então, esses auxiliares, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nos diz que os trabalhadores da primeira hora, eles foram os profetas, né? Os da terceira, Moisés, né? O da sexta, os apóstolos, o próprio Cristo, o nono, os filósofos, e o 11º somos nós, né? Os espíritas. Então, quando a gente fala e lembra qual foi a atitude do trabalhador da primeira hora, né? Aquele que murmurou, que reclamou, que não se mostrou satisfeito, se mostrou orgulhoso por não achar que os outros poderiam estar na mesma posição que eles para receber o mesmo salário, a gente lembra que o povo judeu
vinha recebendo orientações, né, através dos profetas, séculos e milênios, né, para que fosse preparado para receber, né, o Cristo, foi preparado por Moisés também, mas nem por isso eles são merecedores ou, né, da melhor remuneração. Por quê? Porque a gente sabe que as características morais, né, do povo judeu era um povo muito orgulhoso. E isso se traduz na parábola quando diz que não acha conveniente que o outro se equiparasse salarialmente a ele, né? Mostra o orgulho, mostra a falta de desenvolvimento de virtudes, ainda mostra os vícios ali presentes, né? Então, os demais trabalhadores, né, que vieram depois, que podem ter sido nós também, que já tivemos nessas condições lá, né, desse povo, junto com esse povo nessa época, nos mostra também que essa escolha das horas, escolhas diferentes de horas, nos mostra a continuidade do trabalho, nos mostra a unificação e a solidariedade das horas, né? Porque todos os que foram chamados, eles foram e são importantes, porque cada um deu a sua contribuição que proporcionou aos que vieram depois já ter informações a respeito do que os outros viveram antes, né? Terem pré-requisitos para dar continuidade à obra. Então, se um plantou o grão da uva, o outro irrigou, o outro cuidou da terra, né, adubou, fez com que crescesse, fez a poda, trançou as cepas, né, nos girais, o outro veio e colheu, e na hora de macerar a uva, né, para a produção do vinho, né, aquele que está ali pisando na uva só está pisando na uva porque teve os que fizeram todo o processo anterior, né? E esse processo de transformação da uva em vinho é um processo doloroso, né, para a uva, porque ela é pisada, ela é esmagada, né, para que dali saia o que tem de melhor, né, que haja produção de vinho. Então, nós também, como trabalhadores da última hora, somos aqueles que está pisando a uva e somos a própria uva sendo pisada, através das dores, né, das dificuldades, mas uma coisa a gente tem que ter em mente: não estamos vagando no universo. Temos um Cristo que controla toda a produção da vinha, né? Todo o processo da vinha, né? E nós, enquanto uva sendo esmagada, ou enquanto trabalhador esmagando a uva, né, nesses processos dolorosos, de dificuldade que estamos enfrentando, temos que ter em mente, termos consciência que o processo de fabricação, de produção vai acontecer, né? E que vai acontecer da melhor forma e que tudo passa e tudo se transforma. Então, a gente pode levar em consideração também esses trabalhadores chamados nas diversas horas, não só como os profetas, como o livro dos Espíritos nos fala, mas como nós mesmos, nas nossas diversas encarnações que nós já tivemos, né? Um dia, nós fomos lá, ou ainda somos, aquele orgulhoso que não aceita que o outro esteja na mesma condição que nós, né? Mas quando nós formos chamados em uma hora seguinte, numa próxima encarnação, a gente já pode ter uma compreensão mais ampliada e assim sucessivamente, com base nas nossas próprias vivências anteriores, porque a lei é de progresso, a marcha é constante rumo à perfeição. Então a gente vai aproveitando os nossos trabalhos nas horas anteriores para fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça e que a gente tenha mais condições, né, de cada vez mais de sermos melhores. Então é essa solidariedade das horas, é essa unicidade das horas, né, e continuidade. O trabalho não se interrompe, ele permanece, ele continua, ele vai paulatinamente agregando informações passadas de uma hora, da outra hora e da outra hora, e assim a gente vai construindo esse processo de transformação, de aquisição de virtudes, né? Deixando de ser uva, né, e nos transformando em vinho. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a vinha, sem que quisesses penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário.
Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. É de estarmos sempre dispostos, né, e disponíveis ao trabalho, estarmos entregues ao trabalho, fazendo o trabalho de forma despretensiosa, né, de forma abnegada, de forma que é entre você e Deus, né? E não há necessidade de nada além disso, né? Então, para concluir o capítulo 20 do Evangelho, nós temos um texto do Espírito de Verdade, muito interessante também, mas que eu trouxe apenas um trecho para a gente. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, essa construção do reino de Deus, ela é uma construção individual, quando a gente eleva, né, busca a elevação, a sublimação da nossa alma, a elevação do nosso espírito, a construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. Mas ela pode ser também o reino de Deus com um olhar objetivo, não apenas subjetivo do indivíduo, mas com um olhar objetivo também, que é a transformação do mundo, né, o nosso, de provas e expiações, para um mundo regenerado. Então o Espírito de Verdade nos diz que é chegado o momento que será anunciada a transformação da humanidade. Eu, enquanto individualidade, juntando a todas as individualidades que vão se transformando de uva em vinho, né, para a transformação do planeta de modo geral. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. E a caridade, né, ela não é exclusivismo do Espiritismo, porque o Espiritismo não é exclusivista. O que Kardec nos deixa de legado, né? Fora da caridade não há salvação. Não nos diz aqui que fora do Espiritismo não há salvação. Então, quando nos diz aqui que ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outros móveis senão a caridade, não fala que são os espíritas, né? Que serão esses trabalhadores ditosos. Serão ditosos qualquer ser humano que se dispõe a trabalhar de forma desinteressada, né, de forma caridosa, né, sem rótulos. Você não precisa ter rótulo religioso, nem rótulo nenhum. Você pode simplesmente nem acreditar em nada. Desde que você pratique o bem, que você seja caridoso, você é esse trabalhador, querendo ou não, né, que está no campo, na vinha do Senhor, trabalhando, né? Os seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, é sem distinção, né? Mais uma vez, sem achar que segmento A, segmento B, segmento C, cada um tem que fazer o seu. Por que não todos juntos, fazendo juntos, né? Se todos nós convergimos para o mesmo propósito, né? O Espírito de Verdade nos diz isso, né? Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias. Se eu silenciei os meus ciúmes e as minhas discórdias, é porque eu estou construindo virtudes, né? A fim de que daí viesse o dono da obra. Então, o grande objetivo é a construção de virtudes, né? É a transformação do ser humano. Então, toda essa parábola, né, todos esses símbolos trazidos nessa parábola, ela vem com o objetivo de estar ilustrando o diálogo do Cristo com o jovem, né, com o jovem rico. Então, quando o jovem pergunta o que seria necessário para alcançar a vida eterna, Jesus exemplifica com essa parábola que fala desse despertar para a vida eterna, esse despertar do reino de Deus, esse despertar da nossa elevação espiritual,
que ela se dá mediante o trabalho, né? Mediante a transformação íntima, mediante, né, a nossa aquisição de virtudes, né? E que não basta fazermos aquilo que é de ordinário, aquilo que é de comum, como o jovem já fazia, né? Que era respeitar os mandamentos, respeitar a regra de convívio, né? Com as demais pessoas, né? Há que se fazer mais, há que se ter esse trabalho, né? No bem, há que se ter essa entrega, essa busca de servir, de um trabalho serviço e não um trabalho ação, né? Um trabalho que se faz de forma mecânica, vai fazendo, não imprime sentimento, não imprime, né, amor naquilo que se faz, né? Não imprime carinho, né? E esse trabalho que será capaz de fazer com que a gente adquira as virtudes, que a gente desenvolva, né, em nós aquilo que há de melhor, né? Esse trabalho que Jesus fala é de estar inteiro no trabalho do bem. É quando fala assim, deixe seu pai, deixe sua mãe, deixe seus irmãos, né? É no sentido de estar inteiro, não necessariamente deixar a família, né? Mas é estar inteiro naquele momento do trabalho, né? Sem essa preocupação de recompensas, né? E sem a preocupação de reconhecimento, né? É ser caridoso, e isso, como já falei, não é atributo apenas do espiritismo, né? A caridade, ela está aí para quem quiser fazer. E a gente tem que mais que aplaudir quem faz e estimular quem faz, né? Não, não pode fazer caridade, só o espírita que pode fazer caridade, o espírito trabalhador de última hora. Todos nós somos trabalhadores da última hora, porque os convites foram feitos inúmeras vezes. E a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque de repente os convites para o trabalho não vêm mais, porque o planeta está mudando de faixa, né? E de repente não vai acompanhar a faixa. Então a gente não vai ter condições mais de trabalhar nessa vinha. A gente vai ter que trabalhar em outra vinha, né? Olha só como a gente está recebendo o convite mesmo às 17 horas, né? E a gente tem mais que aproveitar esse convite, porque às 18 horas o dia de trabalho vai se encerrar e o pagamento vai ser feito, para que a gente não vá embora do campo de trabalho sem ter condições de nos alimentar, né? Sem ter condições de ter o alimento espiritual que nós tanto precisamos, né? Nós não precisamos de rótulos, porque as obras não precisam de rótulo. E o que Carlinhos Conceição cantou pra gente hoje, né, na abertura, a obra de Jesus. Mas a tarefa é nossa, é de todos nós, porque nós somos tarefeiros, né? E o grande objetivo nessa grande obra da criação é justamente essa transformação, de procurarmos sermos seres melhores. É a transformação para que a gente possa sair dessa condição de uva, para que quando a gente for sair da condição de uva, e quando a gente estiver lá desencarnando, né, a gente possa se transformar em um vinho, em um bom vinho, em um vinho de qualidade, né, não em um vinho que dê dor de cabeça, que dê enjoo, né, que dê nenhum tipo de mal-estar, né, porque o processo de transformação sempre é doloroso, né, de qualquer transformação é doloroso. O processo de transformação da uva em vinho é mais doloroso ainda, né? Nós sabemos disso, porque a gente consegue visualizar, né, aqueles barris enormes, as uvas sendo ali pisadas, sendo maceradas, sendo prensadas, mas é necessário, porque a partir dali é que sai aquilo que é de melhor dela, né? Que sai o licor, que sai a sua essência, né? E nesse momento de dor, de maceração, de prensa, né, a gente precisa ter essa compreensão, a gente precisa ter um entendimento e clareza no amparo que a gente tem e que a gente não imagina e que a gente não mensura, né? A gente é muito vacilante ainda, não sabe o quanto está sendo governado por mãos firmes, né? E que não está melhor porque a nossa vibração impede, né, o planeta. E esse suporte, né, essas ferramentas que o dono da vinha nos dá, ela tem por objetivo nos fortalecer, né, nos resignar e proporcionar, né, que a gente produza de fato vinhos de qualidade, para a gente se dispor, basta que a gente se predisponha, né, a imprimir essa qualidade nos vinhos. Então, deixar de ser uva e se tornar vinho é espiritualizar-se, né, a gente se transformar, a gente adquirir virtudes e deixar de colocar atenção em coisas que de repente não valham tanta atenção, né, em picuinhas, em dificuldades,
que a gente cria uma tempestade, de repente em coisas, né, tão efêmeras, tão passageiras, que não merecem tanta atenção, né? Que a gente possa focar em coisas que realmente valem a nossa atenção e que valem a nosso despender de energias, né? Então não importa a hora em que nós somos chamados para o trabalho, o que importa é a nossa dedicação e a nossa vontade de trabalhar, né? Não adianta a gente estar desde 6 horas da manhã, como diz minha amiga, morcegando, né? E não produzir, né? De repente é melhor a gente chegar lá às 15 horas e produzir mais, né? Produzir com dedicação, com amor, com carinho, e não há desperdício na providência divina, né? Tudo é aproveitado, as encarnações são aproveitadas, as horas são aproveitadas, né? Há o processo cumulativo, né, de aproveitamento, né, no nosso processo de ascensão espiritual, né? Então que a gente se importe menos com a remuneração do outro, a gente não se preocupa, fulano vai receber o mesmo, faz o seu, né? Faz o seu e segue diante, e foquemos no nosso burilamento íntimo, no nosso crescimento espiritual, que cada um a seu tempo, cada um a sua hora, e vamos que vamos, e que, né, a vinha não pode parar, a produção tem que continuar, né? Então, o jovem naquele momento, ele foi embora porque ele não conseguiu entender, né, o que o Cristo estava dizendo para ele, né? Mas um outro momento poderia acontecer, ou aconteceu, em que ele, né, despertou para essa vida espiritual e que ele, de forma muito significativa, né, possa ter trabalhado de forma muito mais produtiva do que outros que poderiam estar ali com Cristo caminhando o tempo inteiro. Então, quando Cristo diz, né, que os primeiros, né, os últimos serão os primeiros poderão ser os últimos, ele estava dando um recado também para os discípulos, né, para aqueles que o seguiam. Que não quer dizer o fato de estar caminhando com ele apenas no trabalho, ação, né, darão condições ou pressupostos ou passaporte para entrar na vida espiritual. É que de repente aquele que vai vir em um momento mais adiante, né, conseguirá o visto mais depressa do que aqueles que aqui estavam até aquele momento. E eu acho que é isso. Eu me alonguei bastante, tinha mais coisas para falar, mas a gente deu uma acelerada aqui porque a hora passou rápido demais, né? E que a gente possa, né, gente, nos reconhecer uva e entender a necessidade que nós temos de nos transformar em vinho, porque é um processo que a gente falando teoricamente, né, tranquilo, mas a gente sabe que na prática, revestido de carne e com as dificuldades da vida, a gente, né, vacila, a gente tem dificuldades, mas vamos lembrar sempre, né, que o dono da vinha tá ali, tá aqui, né, segurando firme, né, administrando bem, né, nos auxiliando, nos amparando e a todo momento, que nós não estamos jogados à própria sorte, não, né? Então é isso. Vamos fazer a nossa prece, né, pra gente concluir. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, aos amigos trabalhadores na casa de Maria Frank, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade da reflexão na manhã de hoje. Gostaríamos de pedir a vós, Senhor, que possa visitar todos os lares aqui representados, levando refrigério, levando o seu amor, a sua misericórdia a todos aqueles que necessitam, Senhor. Pedimos a vós também que possa visitar todos os hospitais que nesse momento se encontram, com inúmeros irmãos nossos sofrendo. Que nesse momento, Senhor, os trabalhadores possam levar tranquilidade, possam levar encorajamento, energias benfazejas de cura, de resignação, não apenas para aqueles que estão nos leitos, Senhor, mas para os profissionais que se encontram na frente de batalha dessa luta incansável. Pedimos também, Senhor, pelos familiares, dos que se encontram acometidos das mais diversas doenças, que possa tranquilizar os corações, para que possam emitir, Senhor,
para que eles possam vibrar amor e cura para os seus entes queridos. Pedimos também que o Senhor possa acolher os irmãos que regressam à pátria espiritual nesse momento e possa tranquilizá-los, Senhor. Bem como pedimos a compreensão dos encarnados que ainda banalizam a doença. Pedimos que o seu amor e a sua luz toquem os corações de quem tem o poder de decisão para que possa fazer sempre o melhor pela coletividade, pelo bem comum. Que a sua luz e seu amor possam envolver a todos. Que a sua luz chegue aos pontos mais escuros do planeta, para que possa ver, Senhor, o despertamento dos que ainda se encontram adormecidos. Fique conosco, Senhor, nos ampare e nos proteja, não só hoje, mas agora e por todo sempre. E que assim possa ser. Amigos queridos, fiquem todos com Deus e uma ótima semana para todos.